invadidos pela graça. Invadidos por quê? Pela graça. Amém. Queridos, nós pegamos um caminho contrário. Na nossa vida, a gente costuma pegar o caminho contrário. Isso nos custa muito. Isso nos dificulta muito. Isso nos pesa a perna. Quando pegamos o caminho contrário, e é tão fácil isso para a gente. Nós passamos tanto tempo em uma vida com tanta luta. Amém? Ou é só eu que luto aqui? Tem alguém lutando aqui? Amém. Glória a Deus, poucos. Bem poucos, o resto está tudo na nata. Glória a Deus. Mas nós passamos um tempo da nossa vida lutando com dores, com valores distorcidos, conhecimentos distorcidos, que nos trazem peso, que nos segura a perna, que nos dificulta a caminhada com Cristo, um caminho oposto ao que o Senhor tem para a nossa vida, um caminho muito mais complicado daquilo que o Senhor tem para a minha casa. Poucos de nós nascemos num lar guiado pelo Espírito, pelo poder do Altíssimo. Quem nasceu aqui numa igreja? Já nasceu papai e mamãe orando por você, botando a mãozinha na tua cabeça? Sabe? Eu falei, você levanta a mão aí, meu bebê. O poder do Altíssimo sobre você. Mesmo aqueles que nasceram num lar cristão, mesmo aquele, esse ambiente tem que ter sido sadio, tem que gerar uma vida, e a vida de Cristo. Às vezes a gente escuta assim, pastora, eu não sei porquê, meu filho desviou. Pastora, olha, ele nasceu na igreja, ele foi criado na igreja, eu doutrinei ele na igreja, foi tudo assim, participou de tudo na igreja, e hoje ele desviou. O ambiente também precisa ser sadio. Igreja de domingo de manhã não converte ninguém. Dá um destino, que não converte. O ambiente da casa também tem que ser sadio. Lá dentro, na comunhão no dia a dia, nós pegamos um caminho largo de tudo. Com o passar do tempo, é claro, a gente vai envelhecendo, não é? Muitos de nós vamos fazendo novas escolhas. A gente vai conhecendo um pouco mais da vida e falar, isso aí não vale a pena tanto gastar meu tempo e minha energia com isso. E conhecendo que realmente vale investir o meu tempo, o meu dinheiro. Porque dinheiro é o quê? Dinheiro é teu sangue. Você vai lá, deixa teu sangue, recebe teu salário, investe em quê mesmo? Eu invisto nas minhas coisas, na minha roupinha, na minha bolsinha, no meu sapatinho. Tudo um pouquinho mais caro, viu, pastora? Não é? É claro que você tem direito a isso, de ter o melhor e dar o melhor a teu filho. Mas eu tenho uma palavra no meu coração que faz crescer aonde te faz crescer. Faz crescer aonde te faz crescer. E a gente vai conhecendo que vale investir nosso tempo, nossas emoções, e vamos aprender, aí sim, a sermos invadidos pela graça. Quando nós estamos preparados para aprender, nós somos invadidos pela graça. Eu quero falar hoje, Daniel já pregou a minha palavra, mas eu vou tentar dar uma melhoradinha, né, Daniel? O primeiro encontro de Simão, aquele que se tornaria Pedro em Cristo. Lucas fornece muito detalhe desse primeiro encontro, desse momento de Pedro com Jesus. Ele dá muitos detalhes sobre isso. Se fosse para dar um nome a esse primeiro encontro, Pedro com Cristo, seria qual? Invasão da graça. Simplesmente invadiu a vida de Pedro. Entrou, tomou. E aí o Dani falou do barco, mas ele não parou no barco. Ele foi ao coração, à vida, à transformação. Ele invadiu com a graça. No início das nossas vidas espirituais, cada um de nós, é bem isso, né? Nós vivemos a invasão da graça. Você lembra quando você se converteu? Você lembra que entrou com aquela carinha de
refrigerado, e o ar refrigerado é muito frio. A gente questiona tudo. Até que a invasão da graça entra, conecta o meu espírito com o Espírito Santo de Deus. Não tem ar refrigerado, tem cara no pó, tem choradeira. Você já pensou? Quantos aqui, quando levantaram a mão para Jesus e receberam Jesus, já foi chorando? Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já foi. Você chegou todo bonitinho, toda arrumadinha, maquiadinha, cheirosinha. Quando viu, estava lá no chão, caída. Por que isso? A invasão da graça enche o nosso interior. O choro é de quem nasceu de novo. O choro é daquele que deu de frente com o Espírito. Eu sou isso aí. Meu Deus, falar como Pedro falou aqui. Se afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Se afasta de mim, Senhor, eu não sou digna de nada disso. Quando você tem a certeza, quando você recebe aquele amor, aquela invasão de amor, e aí a gente já vai chorando aos prantos. Por que você está chorando? Você sabe dizer? Não sei dizer porque eu estou chorando. É porque algo entrou dentro de mim e mudou o meu interior. O vazio se encheu. Isso é invasão da graça sobre a nossa vida. O desespero que estava na minha alma não comanda mais o meu cérebro. Eu não sei porquê. Na segunda-feira eu tenho conta a pagar. Na terça-feira, na quarta-feira, mas aqui dentro algo mudou. A invasão da graça. Então, se a gente fosse dar um nome a esse início espiritual da minha vida, da sua vida, desse encontro de Pedro com Jesus, seria invasão da graça. Invasão da graça é para descrever aquele primeiro encontro da nossa vida. O seu espírito foi conectado ao Espírito Santo de Deus. Amém. Não esquecemos. Aquele choro teve um porquê. Aquela mão levantada teve um porquê. E nesse momento do encontro, a alegria, não é? Invade o nosso ser. Que alegria é essa? Nada mudou, mas mudou aqui dentro. A surpresa do vazio sendo preenchido. O choro daquele que acaba de nascer. Vamos a esse momento. Jesus com Pedro. Lucas 5, 1 a 11. Enquanto a multidão apertava Jesus e ouvia a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Ele viu 2 barcos ao lado do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, o de Simão pediu-lhe que se afastasse um pouco da margem. Então ele se sentou e ensinou as multidões do barco. Depois que ele terminou de falar, disse a Simão: faça-se em águas profundas e lance as suas redes para pescar. Simão disse em resposta: mestre, trabalhamos muito a noite toda e não pescamos nada, mas a seu comando vou lançar as redes. Feito isso, apanharam grande quantidade de peixe e suas redes se rasgaram. Eles sinalizaram para outros parceiros do outro barco para virem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos, para que os barcos não corressem o risco de afundar. Então Simão Pedro viu isso, caiu aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O espanto com a pesca que veio, o espanto com a pesca que havia feito, apoderou-se dele e de todos que estavam com ele, e também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, o que ele disse? O que ele disse? Não tenha medo. De agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Quando eles trouxeram
deixaram tudo e o seguiram. Você se lembra? Igreja do Avivamento, você se lembra? Aquele momento em que Jesus entrou no teu barco. Você se lembra daquele momento que Jesus entrou no teu barco? Se ele entrou no teu barco, vai ver, ele nem entrou ainda. Mas se ele não entrou, convida ele a entrar hoje. Porque é uma invasão da graça liberada para essa igreja no domingo de hoje. Amém. Você se lembra quando Jesus entrou no teu barco? Considerando aquilo que aconteceu, aquilo que eu acabei de ler, com Pedro e seus sócios, esses homens tinham acabado de chegar de uma noite inteira de pescaria e não pegaram nada. Nada. Um homem aqui entra, um homem estranho, até aquele estranho. Até aqui foi o nosso primeiro encontro, Ana Cláudia. Eu não conhecia Jesus ainda. Ele entra no barco e começa a dar ordens. O pastor vai entrar, ele tem que dar ordem. Quem é você? Observe que o barco dos homens naquela época, e ainda muitos hoje, né? Era o bem mais valioso. Todo o seu sustento. Ninguém se atreveria a subir num barco de outro homem e depois dizer para voltar para as águas profundas. Volta lá. Depois de estar lá a noite inteira. Peraí, Senhor. Eu sou pescador, sou profissional, sou motorista, né? Eu sou motorista, eu já dirigi. Se ele estivesse falando com o Alexandre, ele ia falar: Alexandre, volta lá. Peraí, Senhor. Eu sei, eu já fiz, eu trabalho nisso, é o meu trabalho, o meu ganha-pão. Eu sei do que eu já fiz. Ninguém hoje entra na casa, na sua casa, para dar ordem. Ninguém entra na tua casa para dar ordem. Depois que você já tentou de tudo. Os homens não estavam dormindo, eles estavam trabalhando a noite toda. Aí de repente chega alguém, quando o seu casamento já está no fim, esse meu filho que já eu não reconheço mais, acabou, sonhei, tentei, Senhor, peraí, eu tentei a noite toda, estou cansada, exausta, depois de uma noite inteira de trabalho. Ninguém entra para dar ordem depois daquilo que eu tentei. Vai me julgar o quê? Eu passei a noite trabalhando. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez ninguém tenha coragem de entrar na casa onde tem um homem, um pai de família, para dizer para ele: tenta de novo, volta lá. Ninguém vai dizer para uma esposa, para uma mãe: tenta de novo, volta lá. Mas o mesmo Cristo que entrou no barco de Pedro, hoje está entrando na tua vida e dizendo: tenta de novo, volta lá. Porque Ele sim continua fazendo isso. Ele continua fazendo exatamente isso. Exatamente isso. Meu Jesus faz isso e continua fazendo. Volta lá. Ele não entra para passear no teu barco. Eu vim passear de barquinho. Não. Ele entra para mudar a rota. Isso nos espanta. Mas isso é real. Ele não entra para falar assim: deixa eu te ajudar. Ele entra para mudar a situação, para mudar a rota. Ele entra no barco que estava pronto para afundar a derrota. É ou não é? A noite toda. Ele entra para mudar aquele casamento que já estava fracassado. Queria te falar uma coisa. Quantos de vocês já falaram isso comigo? Muitos de vocês. Eu gosto de ver sua família, pastor. Eu gosto de ver sua família, eu gosto de ver seu casamento, eu gosto de ver como o pastor cuida da senhora. Deixa eu falar para você. É verdade. Eu também gosto daquilo que vivo hoje. Eu gosto, eu tenho prazer nisso. Mas eu só vivo o que eu vivo hoje porque o Senhor entrou no nosso barco. Amém. Foi só por isso. Quando a gente tinha 7 anos de casado, nós estávamos prontos a nos separar. Prontos. Fomos até o advogado. Poucas pessoas sabem disso, acho que só na Cláudia. Se você sabe, sabe da boca dela. Ela te contou. Fomos ao advogado, 7 anos de casado, tratar tudo.
Até que o Senhor entrou no barco. Éramos crentes, eu estava na igreja, criada na igreja, mas quando a tempestade veio, nós não estávamos prontos para sustentar aquilo. Não estávamos. E aí num culto, eu comecei a ter esse choro e esse pranto de alguém que nasce de novo. Eu tive o meu encontro com Cristo. Eu levantei as minhas mãos, filha de crente, casei na igreja, eu levantei as minhas mãos e falei, Senhor, muda essa situação. Nunca mais, depois que ele entrou no nosso barco, nós falamos de separação de novo. Eu sequer pensei nisso, sei você. Pensei em outras coisas, mas isso não. Esse pecado tem não, já falou outras coisas a gente pensa. Mas eu costumo brincar com ele, se você for embora, eu vou junto e as crianças vão junto também. Então, não vai dar certo. Não tem mais, agora é para a eternidade. Mas não tem nada de mágica. A mágica está quando o Senhor tomou o barco da nossa casa, o nosso casamento. Eu também gosto daquilo que vivo. Eu gosto. Eu tenho prazer nele. Você tem prazer em mim também, prazer. Porque o Senhor tomou o rumo da nossa história. Senão seria só mais um. Teria parado lá atrás. Hoje são 36 anos. Mas o diabo investiu tudo no 7, para parar no 7 anos. Mas o Senhor foi que tomou. Sabe aquilo que você está dizendo assim? Eu já tentei. Eu não quero mais sentar. Eu estou cansado. É quando você sai com ele, é quando ele entra e fala assim, olha, volta lá. Só ele para fazer isso. Se você me contar a tua história, se eu contar a minha história, você tem toda a razão para parar. Eu tinha toda a razão para parar, o pastor tinha toda a razão para parar. Todo mundo tem a tua razão para parar. Mas quando ele entra, não pergunta, nem posso sentar aqui. Senta no teu barco e diz, volta lá. Conserta a situação. Volta lá. Joga a rede de novo. Mas a rede já estava aqui prontinha para ser pendurada aqui e ficar até aqui, ó. Porque toda vez que eu olhar para a rede lavada e pendurada, eu vou dizer assim, houve um fracasso na minha vida. Houve uma situação que não me fez caminhar. Mas, querida igreja, prepare-se. Porque você não vai se acertar com o Senhor nesse tempo. Porque Ele está voltando. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. É engraçado que eu não falei nada com o Daniel. O Daniel pegou minha palavra. Eu falei com o Daniel lá atrás. Dani, Jesus está voltando. Aí a Sara começa a cantar. Glória, né? O Senhor está voltando. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Senhor está voltando. Para de mimimi. Volta, acerta o que tem que acertar e vambora. Porque Ele entrou no barco. E no barco, o que vai entrar no nosso barco são famílias, 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 restauração. Em nome de Jesus, famílias, famílias. É isso que vai entrar no nosso barco. A nossa rede será jogada, mas não para pegar qualquer um. Famílias, por quê? Porque eu tenho família para recebê-los. Aleluia, aleluia. Você precisa voltar, ser invadido pela graça. Eu lembro do local, eu lembro da hora, eu lembro do choro, eu lembro da música, queridos. Eu lembro da música. Quantos se lembram aqui? Só a Ju? Quantos se lembram quando o Senhor invadiu a tua alma e entrou no teu barco? Quantos se lembram de verdade daquele ambiente, daquele choro, daquela situação, de como que você chegou, como que você estava? Estava pronto, eu e a Ladir, a nossa casa, a nossa vida, nós estávamos prontos para terminar um casamento. Você imagina se a gente tivesse terminado?
queria estar junto, né? Eu não queria conhecer vocês. Né? Eu não ia ter a família que eu tenho hoje, que são vocês. Aleluia. Estava tudo pronto. Engraçado que nós fomos na advogada e ela não apareceu. Não foi? Eu amo você até o último dia da minha vida. Amém. Até o último dia da minha vida. Porque o Senhor está no barco. Não é porque eu sou súbdita. Muitas e muitas vezes eu quis parar. Mas o Senhor está no barco, querido. O Senhor está no barco. Um dia eu vou, e nós já combinamos, vocês não vão orar para mim voltar. Deixa ela aí. Ninguém põe a mão, deixa ela aí. Nós já combinamos isso. Porque eu quero estar com o meu Senhor e gastar os últimos dias na presença dEle. Eu falo isso com os meus filhos. Os últimos dias, Senhor, não saia do meu barco. Não me deixe abandonar o barco. Quantas vezes eu tenho vontade de abandonar o barco? Tem hora que eu falo com Deus assim, o Senhor me chama imperfeita, me dá uma turma imperfeita, e quer que eu entregue o quê? Só que não depende de mim, não depende de você, depende dele. Amém. É ele que faz, não somos nós. Me chama uma mulher imperfeita, com uma turma imperfeita, não podia ter pelo menos uns 10 aí perfeitinhos, pastor, para a gente olhar e falar, segue aquele homem, você está tudo perfeito. A gente tem que seguir a ele, olhar para ele, debaixo da vontade dele, debaixo da ordem dele. Ele é o comandante do barco, é ele que diz para onde nós vamos, como nós vamos. Mas não esqueça do primeiro choro, seja de novo invadido pela graça, porque a terra necessita, não necessita de mais brasileiros, de mais angolanos, de mais venezuelanos, de mais americanos. Não é isso que a terra está precisando. A terra está precisando de boca profética que libere sobre ela: o Senhor Jesus vai voltar, prepara-te. O Senhor Jesus está voltando, prepara-te. Acerta o meu casamento, Senhor, acerta a minha vida, porque o Senhor está voltando. Eu vou entregar o quê? O que eu vou entregar? Até o último dia, queridos. Até o último dia. Que eu não sei quando vai ser, mas que seja queimando na presença dele. Herança para os filhos? Desculpa aí, filhos, não vai ter não. Herança é de fé. Herança é de fé. Samuel está fazendo assim. Olha que cara de fé. Herança de fé. Faça a sua família uma família de fé dobrada do que sua mãe e seu pai viveu um dia. Essa é a nossa herança que deixaremos aos nossos filhos. Essa é a nossa herança que deixaremos aos nossos filhos. Palavra profética sobre a vida deles. Ah, pastora, mas nem está ligado tanto assim, não importa. Você está lá com o seu dedinho 220. A hora que você abrir a tua boca, não tem como. Não tem como, não tem como. Herança profética. Olha o que você vai receber da tua vida, filho amado. Fogo de Deus sobre a tua vida. Fogo de Deus sobre a tua vida. Eu me identifico muito com Pedro, queridos. Muito. Por que, Claudinha? Você deve estar se perguntando. Porque ele era manso. Que nem nós, né, Claudinha? Mas olha como o Senhor foi mudando o caráter desse homem. Eu era muito pior. Pode ter certeza disso. Eu era muito pior. Por isso, tem misericórdia da tua pastora, tem carinho comigo. Porque pensa assim, nossa Deus, ela já foi pior. Hoje já foi tão assim. Já foi pior. O Senhor vai nos moldando. Ele vai nos moldando. Ele vai nos tratando. Ele vai nos tratando. Ele vai nos tratando. E ele vai mudando. Então, mesmo se mergulhasse na vida de Pedro, querendo aprender tudo referente à vida de Pedro, sabe quando ele diz assim, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Eu quero ter isso aqui também. Não é só o sangue, não. Ai, sangue quente de Pedro, não.
eu também quero ser invadida pela graça e receber do Senhor e falar: olha para mim, Senhor. Eu quero receber o que Pedro recebeu, a invasão da graça, e reconhecer quem ele foi, e reconhecer quem eu sou, porque a graça nos faz isso. Não é porque agora eu vivo pela graça, agora eu posso fazer tudo o que quero, estou no tempo da graça. Não, querido. É quando a graça nos invade que você se reconhece o pecador que você é. É quando a graça invade. Quando a graça, quando você é realmente invadido pela graça, a gente pode dizer como Pedro diz: se afasta de mim, Senhor, porque eu sou uma mulher pecadora, nem mais nem menos do que ninguém. Em nome de Jesus. Um pecador por natureza era Pedro, e obedecer a Cristo foi que mudou toda a sua vida, é que trouxe outro resultado à tua vida. Ele poderia ter feito com a vida de João isso, né? Ele poderia ter invadido a graça também pela vida de João, e ter colocado João para ser a pedra que edifica a tua igreja. Poderia ter sido, afinal de contas, João estava lá, o Senhor na cruz e João aos pés. Mas foi a Pedro o Senhor chamou. Quantos Pedro nós temos aqui nessa manhã que precisa ser trabalhado no teu interior? Quantos Pedros nós temos aqui nessa manhã que precisa também ser invadido pela graça? O Espírito Santo de Deus, o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. E o espelho da graça que o Senhor coloca na nossa frente hoje, nós podemos dizer: obrigada pela tua fidelidade. Obrigada pela tua fidelidade. Porque eu nunca fui merecedora de receber aquilo que o Senhor me deu. Nunca foi por mim mesmo. Por mim mesmo eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. Mas debaixo da tua ordem, nós vamos voltar hoje. Fica de pé, irmãos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Começa você a falar com o Senhor. Começa você a falar com o Senhor. Fala: Pai, perdoa por esse pecado. Perdoa, eu estou saindo da frente hoje, eu estou colocando o Senhor para dirigir o barco da minha vida. Toma a nossa vida, a nossa vontade. Em nome de Jesus, pega aquilo tudo hoje que você estava lutando a noite inteira, lutando uma vida inteira. Pega tudo isso hoje, coloca nas águas mais profundas que você puder. Leva as águas mais profundas que você puder. Fala: move, entra no meu barco hoje, nesse tempo, nessa hora, entra hoje, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem um choro daquele que nasce, que nunca mais veio aos teus olhos. Não foi porque o pastor mandou, não foi por causa da música somente, foi pela presença do Espírito Santo. Naquele dia que entrou no teu barco, que mudou a rota, que deu uma ordem, e as coisas começaram a mudar. Do momento que você falou a Ele: debaixo da tua ordem eu vou fazer. Dá ordem hoje, Senhor. Libera hoje uma ordem para cada vida que está nesse lugar. Aqueles que permitirem que o Senhor entre no barco, que o Senhor tome, Senhor, a roda do barco. Dê uma ordem hoje ao nosso respeito, mudando a nossa história e marcando que somos do Senhor, pescadores de homens. Pedro já foi, hoje é Denise, hoje
chorar junto. Não é para murmurar, é para agradecer. Diga, meu Senhor, o Senhor entrou no nosso barco. O Senhor entrou no nosso barco. Aleluia. É uma aliança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja contigo a todo o tempo. Que a tua casa nunca abandone o barco. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Abençoamos o teu casamento e a tua vida. Viver o extraordinário nesse tempo. Em famílias e famílias. Porque hoje também o Senhor libera uma palavra a nosso respeito. Pescadores de famílias. Aleluia. Mas nós vamos trazer para o nosso meio. Não porque estamos apenas convidando, porque nós temos uma família sadia. Não é perfeita, mas é sadia. O nosso ambiente é sadio. Em nome de Jesus. Que a tua casa seja ambiente sadio para